A Terra é parte do Sistema Solar, e o Sistema Solar é parte da Via Láctea. Mas como nossa galáxia realmente se encaixa na estrutura maior do cosmos? Bem, na verdade, nossa casa galáctica também não é solitária, mas também parte integrante de uma estrutura muito maior, que atrai inúmeros grupos de galáxias para sua órbita com sua monstruosa atração gravitacional. Mas é precisamente aqui que fica complicado. Enquanto os astrônomos há muito assumem que nosso lar cósmico pertence ao superaglomerado Laniakea, uma descoberta surpreendente agora sugere que temos categorizado a Via Láctea de forma errada. Em vez disso, os novos dados sugerem que estamos de fato sujeitos à influência de um atrator muito mais imponente, um que tem a segunda maior gravitação. Bem, o universo local, e que está gradualmente nos puxando para mais perto de si. Albert Einstein tinha uma ideia clara dos padrões subjacentes nos processos do cosmos. Após o advento da mecânica quântica na década de 1920, que não conseguia prever com precisão onde uma partícula estaria em um dado momento e se ela ainda seria uma partícula, Einstein escreveu as seguintes linhas para seu amigo e físico, Max Born. A teoria fornece muito, mas não nos aproxima do mistério do ancião. Esse é Deus. Em todo caso, estou convencido de que ele não joga dados. O criador da teoria da relatividade estava, portanto, convencido até sua morte em 1955 de que o universo funciona de acordo com o princípio fixo de causa e efeito, que é construído de acordo com leis inequívocas e que o ancião simplesmente não deixa nada ao acaso. E se transferirmos esse princípio da discussão da mecânica quântica para o espetáculo galáctico, reconhecemos que os dados divinos podem, sem dúvida, permanecer em seu copo. Neste caso, afinal, as galáxias e aglomerados de galáxias não se movem aleatoriamente pelo espaço, mas estão firmemente ligados a correntes invisíveis que são guiadas por diferenças de grande escala na densidade da matéria. E se você preferir, as estruturas do cosmos, em sua constelação coerente, lembram uma espécie de boneca russa aninhada e superdimensionada. De qualquer forma, embora se saiba que a Terra pertence ao Sistema Solar, o Sistema Solar, por sua vez, pertence à Via Láctea, e embora nossa galáxia natal, com seu diâmetro de 100 mil anos-luz e suas aproximadamente 200 bilhões de estrelas, possa ser descrita como impressionante, para dizer o mínimo, não devemos esquecer que, no quadro geral, ela não é mais do que uma das inúmeras peças do quebra-cabeça. Na verdade, a Via Láctea é parte integrante do chamado Grupo Local e, portanto, de um aglomerado de galáxias que abriga cerca de 30 galáxias completas e 70 galáxias anãs conhecidas. O Grupo Local, por sua vez, faz parte do superaglomerado de Virgem, que contém cerca de 100 a 200 aglomerados de galáxias, e é ele próprio parte do superaglomerado de Laniakea. E enquanto essa mega estrutura colossal tem um diâmetro de 520 milhões de anos-luz e contém cerca de 100 mil galáxias, ela também atua como um atrator, assim como o superaglomerado de Shapley ou a Grande Muralha de Sloan. Então, estamos lidando aqui com poços gravitacionais gigantescos que atraem galáxias e aglomerados de galáxias para eles em uma ampla área. Na verdade, no entanto, também há estruturas na vastidão do espaço que exibem uma característica completamente oposta. Afinal, os vazios pobres da galáxia ou o repelente de dipolo são mais conhecidos por empurrar as associações galácticas para longe deles. Mas voltando aos sumidouros de força de cisalhamento. Para uma melhor ilustração, os especialistas comparam sua influência com os sistemas fluviais terrestres. Assim como o terreno natural determina o curso da água, a curvatura do espaço, através de atratores, também determina os fluxos de estruturas cósmicas. Até aqui, tudo teórico.
Mas quais atratores realmente estenderam seu domínio gravitacional sobre a Via Láctea? Na prática, as megaestruturas gravitacionais do universo local. Bem, essa é precisamente a questão. E, na verdade, pensávamos que tínhamos encontrado a resposta para ela há muito tempo. De acordo com isso, um estudo no passado, levando em conta 8.000 galáxias, chegou à conclusão de que nosso lar galáctico está claramente localizado no superaglomerado de Laniakea. Mas muitas vezes, as descobertas astronômicas só são consideradas certas até serem colocadas à prova novamente. E é exatamente isso que os especialistas em torno de Aurélien Valade, da Universidade de Marsella e do Instituto Leibniz de Astrofísica em Potsdam, fizeram agora. Para seu teste galáctico, os cientistas usaram os conjuntos de dados da pesquisa Cosmic Flows 4, que desta vez incluiu não apenas a posição e o movimento de 8.000, mas de cerca de 56.000 galáxias, com um raio de 1 bilhão de anos-luz. Mas como você organiza uma miscelânea tão grande de informações em um contexto subordinado? Bem, a primeira tarefa dos astrônomos foi descobrir os movimentos próprios das galáxias individuais, com base em algoritmos especiais, baseados em parâmetros cosmológicos. Eles, então, procuraram por padrões fixos que forneceram pistas sobre a localização e área de captação dos grandes atratores. Consequentemente, os especialistas foram capazes de determinar não apenas a probabilidade da existência de tal atrator, mas também se um ponto específico no espaço estava ligado a ele, e onde o novo tesouro de dados era 7 vezes maior do que o antigo. Havia, em última análise, um modelo 3D abrangente que retratava as correntes e estruturas gravitacionais em larga escala do universo local, em um nível de detalhe que nunca havia sido alcançado antes. Em particular, os limites entre as esferas individuais de influência dos atratores podiam ser mapeados com mais precisão do que nunca. No total, os pesquisadores conseguiram detectar 17 grandes poços gravitacionais em nossa vizinhança cósmica dessa forma. E um deles se destacou desde o início. A Grande Muralha de Sloan, junto com suas estruturas associadas, é o grande ator gravitacional no universo local. E isso é bem literal. Com um comprimento de nada menos que 1,37 bilhão de anos-luz, a gigantesca parede galáctica não é outra senão a maior estrutura contígua conhecida em todo o cosmos. E fiel ao lema Grande Estrutura, Grande Área de Captação, o alcance da Grande Muralha de Sloan, consequentemente, abrange 500 bilhão de anos-luz cúbicos. Isso significa que seu poço gravitacional é cerca de 2 vezes maior que o do próximo maior atrator, o chamado superaglomerado Shapley. Mas a história completa também inclui o fato de que a extensão gravitacional dos dois gigantes pode, em última análise, ser ainda maior. Afinal, dentro do modelo, eles são limitados pela borda externa do campo de dados. À luz disso, especialistas estimam que, na realidade, as bacias gravitacionais se estendem ainda mais do que no papel. Mas onde a Via Láctea se encaixa na imagem dos colossos cósmicos? Bem, como mencionado, nossa galáxia natal era anteriormente considerada parte do superaglomerado Laniakea. Mas a análise recente agora desafia maciçamente essa classificação. Nós identificamos erroneamente nossa galáxia natal? Porque vejam só, de acordo com os astrônomos, o fluxo associado à Via Láctea está indo para 2 poços gravitacionais diferentes. E o ponto final preferido não é o superaglomerado Laniakea, como assumido anteriormente, mas o superaglomerado Shapley. Em detalhes, isso se aplica a quase 60% das estruturas examinadas, enquanto apenas cerca de 40% estão consequentemente se movendo em direção ao superaglomerado Laniakea.
Por outro lado, essa nova descoberta pode agora não significar nada, além de que nossa Via Láctea não pertence a Laniakea, mas a Shapley. Mas talvez isso se aplique não apenas ao grupo local, mas também a outras partes do superaglomerado de Laniakea, que até agora classificamos incorretamente. Mas por que isso é significativo? De um ponto de vista astronômico, que diferença faz que agora possamos ter que localizar nosso lar cósmico em outro lugar no espaço? Bem, tal realocação galáctica, de fato, tem um enorme potencial para os cientistas. Afinal, os resultados do estudo mais recente também fornecem aos pesquisadores insights completamente novos sobre a paisagem gravitacional do universo local. Especificamente, as descobertas mostram como as galáxias e outras estruturas interagem umas com as outras ao longo do tempo e quais fatores as influenciam. Aplicado a um contexto mais alto, isso poderia até mesmo ajudar os cientistas a entender a dinâmica igualmente complicada e complexa do cosmos e sua distribuição de matéria com mais precisão do que nunca. Se também conseguiremos entender o pano de fundo do sinistro rio escuro com mais precisão do que nunca, é outra questão completamente diferente, porque há uma coisa que não podemos esquecer. Embora estruturas como a Grande Muralha de Sloan ou o superaglomerado de Shapley, com suas dimensões, já testem nossa imaginação, pode ser que estruturas ainda mais monstruosas estejam espreitando por aí. Alguns anos atrás, um grupo de trabalho da NASA, liderado por Alexander Kashlinsky, percebeu que 1.400 aglomerados de galáxias seguem um fluxo estranhamente uniforme que só pode ser causado por uma atração gravitacional extrema. No entanto, como sua fonte aparentemente está fora do universo observável, não podemos dizer com que tipo de atrator estamos lidando aqui. Apesar das críticas de seus colegas, Kashlinsky continua a se apegar à ideia de que as medições não são um acaso estatístico. Mas na ausência de fatos concretos, ele também só pode especular sobre a verdadeira natureza do fluxo escuro. A esse respeito, ele afirma: não temos informações suficientes para ver o que é ou para restringi-lo. A única coisa que podemos dizer com certeza é que em algum lugar distante, o mundo é muito diferente do que vemos localmente. Não sabemos se é um universo diferente ou um contínuo espaço-temporal diferente. Mas sabemos qual é a estrutura de assinatura do polegar para cima. Pressione o botão curtir e assinar agora para nunca mais perder um novo vídeo nosso. Até breve.